Calazans em mais um vídeo, dessa vez sobre São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é famoso popularmente por ser o adversário de Lúcifer na queda dos céus. Então, basicamente, ele é parte de um conceito chamado angeologia. Sobre a angeologia, nós podemos recomendar Dionísio Areopagita no seu tratado Hierarquia Celeste, onde ele descreve essas questões da hierarquia do céu. Esse livro, que eu recomendo, São Miguel Arcanjo, da editora Paulus, um tratado de angeologia. Lou Burnett, a autora. E aqui, a autora. E aqui temos, nessa parte, temos um pedaço que é a hierarquia. Então você vê, câmera close, serafins, querubins, são as ordens dos anjos, os tipos de anjos. São Miguel é arcanjo, então ele é aqui em arcanjos. E em cima você tem serafins e querubins. Lúcifer é um querubim, então ele é um anjo de grande hierarquia, de grande poder. E São Miguel Arcanjo é um arcanjo, é lá embaixo. Se você ver, depois de anjo é arcanjo, é a segunda camada de angiologia. Então, o que acontece é, como Davi e Golias, São Miguel Arcanjo consegue vencer Lúcifer, porque ele tem Deus a seu lado, embora ele seja de uma categoria muito inferior, muito menor, dentro da hierarquia angélica. Quando Lúcifer se opõe a Jesus, se opõe à vontade de Deus, que alguns dizem que seria o nascimento de Jesus, Miguel teria levantado, ele substituiria Deus, né, Lúcifer, e Miguel Arcanjo teria se levantado e gritado, Mik-El-Il, quem como Deus? Que é uma pergunta retórica, você quer ser como Deus? Quem pode ser como Deus? Então, com esse grito de guerra, é que passa a ser o nome dele, Miguel, Mik-El. Temos o Pantáculo de São Miguel Arcanjo, que é o nome dele transformado em uma imagem de oração. O hebraico lê daqui para lá. Então, Mik-El, Mikael, quem como El? El é Deus. Por isso que é Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, todos esses nomes são El no fim, que é relativo a Deus. Então, esse é o Pantáculo de São Miguel Arcanjo, de proteção, onde as letras são transformadas formando uma figura. E o que é interessante de São Miguel Arcanjo é a iconografia dele. Vamos pegar o dourado, que é mais fácil ver ou não? No dourado você vê que ele está pisando no demônio, que tem asas de morcego. Ele pisa a cabeça. Pisar a cabeça quer dizer vencer. Ele é desenhado como um guerreiro, São Miguel Arcanjo, com a espada e o escudo com a cruz. E dentro dessa angiologia você tem a divisão da queda do céu. Aparece em Apocalipse isso, que a velha serpente, que o dragão do Apocalipse é aquela velha serpente que enganou o mundo inteiro. Então, dentro disso, o que é interessante colocar é o caso do Monte São Michel, que é o que é mais marcante. Eu visitei esse monte quando eu era muito mais jovem, tinha cabelo escuro, barba escura. Tinha cabelo. O Monte São Michel era um monte, ele é um monte que existe ainda, que fica numa ilha na região da Normandia francesa, e aqui é o nome dele, Monte São Michel in pericolo mare, Monte São Michel no perigo do mar. A cada 6 horas muda a maré. Quando muda a maré, o monte fica inacessível. Quando a maré desce, a areia é porosa, então é uma areia que você afunda nela, uma areia movediça. Então, quando a maré baixa, é muito difícil chegar lá, e com a maré alta, só de barco. E aí foi criada uma fortificação lá. Primeira coisa, era um centro de oração druídico. É uma rocha, e em cima dessa rocha, os druidas, na época do Júlio César, do Belo Gálico, da invasão da Gália, elas já eram um local sagrado. Então, o São Alberto recebe um sonho onde São Miguel pede que ali, naquela rocha, onde se faziam esses rituais, fosse feita uma capela para ele. Ele acha que foi só um sonho, aí acontece um segundo sonho, onde de novo o arcanjo aparece. No terceiro sonho, o anjo toca na cabeça dele e deixa um buraco no crânio. Para quando ele acorda, ele põe a mão e sente o buraco. Então ele realmente foi visitado pelo anjo. Uma ferida? É, uma ferida sagrada. E esse crânio existe, ele está em exposição. E ali, então, ele seguiu um touro que estava solto, e o touro sobe até a parte mais alta,
onde há um platô de pedra, e o touro fica andando em círculos ali, um touro selvagem. Ali então foi o local onde foi construído o Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Lembrando que o touro é o Evangelho de São Lucas. Então, aqui estou eu, jovem, magro, dentro do Monte São Michel. Nem tinha cabelo. Já não tinha cabelo, desde 18 anos. Desde 18 anos que eu não tenho cabelo. Então, Meu Deus. o Monte São Michel acabou sendo uma fortificação. Durante a Revolução Francesa, transformaram num presídio para depreciar, para humilhar o local. E durante a Idade Média, o que é interessante é que tudo estava na Biblioteca de São Michel, porque era segura. Muitos tratados foram assinados lá, muita gente ia em peregrinação, é um dos maiores pontos de peregrinação. E o Monte São Michel tinha uma biblioteca, tem um mosteiro, uma biblioteca, onde eles tiravam cópias dos documentos, dos livros. Livros de Aristóteles, de Platão, de filosofia antiga. E também os livros de teologia, de Santo Agostinho. Acho que ele não tinha São Tomás aqui, porque ele é românico, depois que vem o gótico. Então, uma coisa interessante desse aqui, tem a maquete, né, do Monte São Michel. Aqui temos a maquete, a miniatura do Monte São Michel, onde você pode ver a parte virada para o mar e toda uma fortificação medieval construída em volta. Virada para a praia. Virada para a praia. Então ele é todo protegido e o mais interessante disso é que sem que ninguém planejasse, foram feitas igrejas para São Miguel, uma perto de Jerusalém, uma na Irlanda, lá nos confins da Inglaterra, e isso é chamado a Espada de São Miguel. Não havia GPS e isso não foi planejado, porque não havia nem mapas direito na Baixa Idade Média. Então, repara que ele vai da Irlanda até Jerusalém, formando uma linha. São todas igrejas e capelas dedicadas a São Miguel Arcanjo. Elas estão alinhadas. Se puser uma régua em cima, dá certinho. O que é uma coisa impressionante, porque isso não foi desenhado propositalmente. Então é um tipo de coincidência, sincronicidade ou vontade de Deus que manda uma mensagem do ponto mais distante da Irlanda até... E aqui o Monte São Michel está aqui, até Jerusalém. O Monte São Michel é um mosteiro, começou como românico, teve várias reformas. E aqui se vê o desenho do monte com as explicações. Essa é a parte de entrada, é um porto, onde você vai a pé, caminhando. Aqui são os moradores. Tem muito poucas pessoas morando e em cima o mosteiro, na parte de cima. Está visto bem de cima o mapa, explicadinho, né? E aqui é foto. Aqui você pode ver o átrio, onde os monges ficam, um segundo pátio, que é onde eram atendidos os reis, os visitantes e tal, o mosteiro e a catedral de São Miguel Arcanjo. E em cima da catedral, como dá para ver na miniatura, vê que tem uma partezinha dourada em cima, é uma estátua de São Miguel Arcanjo de 6 metros de altura. Então, a escala humana aqui, um homem seria muito menor que uma formiga. Uma formiguinha menor que você imagine, seria um elefante. Esse dourado é um anjo. É um arcanjo. Do anjo. Sim, a imagem de São Miguel Arcanjo. Aqui é só um exemplo, né? Não está detalhado. Alguns pesquisadores fazem até uma brincadeira com Dante, que os caminhos para subir fazem 9 curvas, então que seriam os 9 círculos do inferno de Dante, que embaixo do Monte São Michel estaria o inferno como negativo da santidade do lugar. É um lugar de muita energia, um lugar sagrado, um lugar onde você realmente se sente muito bem nele, e para mim foi uma experiência única. Eu não esperava a quantidade de sacralidade, de energia que havia lá, e basicamente é isso, a iconografia de São Miguel Arcanjo e os símbolos. Aqui no livro eu faço alguns comentários, tem várias imagens coloridas, o livro é todo em couché, né? E fala da origem do nome, Micael, e fala dessa questão teológica do combate ao mal, do combate. Aqui o mapinha, lá está ampliado, da espada de São Miguel Arcanjo, atravessando, cortando a Europa, tem a gruta, tem um monte, cada uma das arquiteturas é comentada aqui, cada um dos que tem a dedicação a São Miguel Arcanjo. Então, basicamente, a gente queria mostrar isso, mostrar São Miguel Arcanjo e mostrar o Pantáculo. Isso é fácil de achar, você acha em lojas de internet, em Mercado Livre, essas coisas. E que é o nome dele transformado numa espécie de mandala, Pantáculo. E é isso. Você não está fazendo uma pergunta, produção? Não, hoje não. Hoje não. Então, é isso, Calazans Zanzans falando de São Miguel Arcanjo.